Olá, eu sou o professor Fábio Mesquita e iremos falar agora sobre heredogramas ou diagramas de hereditariedade. Vamos lá? A pergunta primeira que se faz é: o que são os heredogramas, também chamados de genealogias? Basicamente, eles são isso daqui. São formas esquemáticas, são esquemas em que se representam os componentes de uma família. Então você faz um levantamento dos componentes familiares e coloca eles em um determinado esquema. E nesse esquema, que é o heredograma, é possível você observar algumas coisas importantes. Primeiro, as diferentes gerações dessa família de modo organizado. Segundo, as relações de parentesco entre os indivíduos dessa família e a ocorrência ou não de distúrbios genéticos. Isso é de extrema importância, principalmente no contexto da genética humana. Outra pergunta é: quando se utiliza o heredograma? No contexto da genética, é muito comum fazer cruzamentos para obter um número de descendentes grande, e aí você tem uma amostra estatística significativa e pode fazer a análise para determinar padrões de herança e outras coisas que você queira saber. Quando você não pode fazer esse tipo de cruzamento, de experimento, existe uma outra possibilidade, é você analisar as famílias independentemente. Então você analisa uma característica que você quer, né, em uma família, em outra família e em outra família. Então, para facilitar essa análise comparativa entre as famílias, você usa o heredograma. Você então constrói o heredograma de uma família, da família 1, o heredograma da família 2, o heredograma da família 3, aonde aparece aquela característica que você quer analisar, né? Comparando os heredogramas, né, dessas famílias independentes, você chega a uma conclusão robusta, né, a respeito do padrão de herança daquela característica que você está estudando, né? Então, é uma maneira muito importante de você fazer análises genéticas, especialmente, né, nos casos em que você não consegue realizar experimentos de cruzamentos genéticos. Isso é muito válido no contexto da genética humana. Os heredogramas, como são esquemas, a gente já falou, a gente usa alguns símbolos para montar o esquema, para montar o heredograma. E esses símbolos, eles são padronizados, né, e utilizados por todos os geneticistas ao redor do mundo. Quais seriam esses símbolos? O primeiro símbolo seria esse, quadrado, que na espécie humana representa homem, né, sexo masculino. Círculo representa mulher, um quadrado ligado ao círculo por um traço único representa casamento. O que seria o casamento aqui? Seria uma união com possibilidade de gerar descendentes. Aqui nós temos o casal ligado a dois descendentes. Veja que a representação aqui é na ordem de nascimento. Primeiro nasceu um menino, na sequência nasceu uma menina. Aqui embaixo nós temos gêmeos dizigóticos, são gêmeos que nasceram da mesma gestação, mas que não têm a mesma constituição genética. Pode ser, por exemplo, um menino e uma menina. Também podem ser representados nos heredogramas gêmeos monozigóticos. São aqueles 100% geneticamente iguais. Então, se um é menino, o outro também é. Tudo que depender da genética, eles serão idênticos, né? Você pode representar dentro de um quadrado um número, por exemplo, 4. Significa que aquele casal específico teve 4 meninos, 4 descendentes do sexo masculino. Ou 3 meninas, 3 descendentes do sexo feminino. Aqui em cima nós temos a representação de indivíduos afetados. O que seriam indivíduos afetados? São aqueles indivíduos que apresentam algum distúrbio genético. Então a gente está falando aqui muito especificamente de distúrbio genético, muito importante, portanto, no contexto da genética humana. Indivíduos afetados são representados por símbolos preenchidos. Um símbolo redondo com um ponto no meio é muito particular de uma situação genética, representa uma mulher que é portadora, mas não afetada, de um alelo recessivo ligado ao cromossomo X. Um símbolo cortado por um traço transversal representa que naquele momento que as informações do heredograma foram obtidas, o indivíduo era falecido, né? Mas é importante mesmo assim
você inserir ele na análise para chegar a conclusões genéticas. Aborto espontâneo você representa por triângulo. Casamento consanguíneo, que é muito comum você utilizar e observar nos heredogramas, tá? Você representa por um traço duplo unindo o casal. Pode ser consanguinidade de diversos níveis. Pode ser primos em primeiro grau, primos em segundo grau e vai por aí afora. Quando no momento do levantamento das informações para montar o heredograma, você desconhecia o sexo ou não foi informado a respeito do sexo de um dos componentes da família, e mesmo assim é importante inseri-lo, né, no contexto da análise, então você representa essa pessoa por um losango, que indica que o sexo é indeterminado. Bom, aqui nós temos então um heredograma com um número maior de indivíduos. Veja que existem diversos números colocados aqui que são facilitadores da identificação de geração, de gerações e de indivíduos em particular. Então veja, esses algarismos romanos que são colocados à esquerda do heredograma se referem às gerações desse heredograma. Então, particularmente, esse heredograma tem 1, 2, 3, 4 gerações. Esses outros números aqui, algarismos arábicos, que crescem da esquerda para a direita, eles são identificadores dos indivíduos em cada geração. Então, esse é o indivíduo número 1 da geração 1, o 2 da geração 1, e assim sucessivamente. Essa geração primeira tem 4 indivíduos, a segunda geração tem 7 indivíduos, a geração 3 tem 11 indivíduos, e a geração 4 tem 8 indivíduos especificamente. Ainda nesse heredograma, você pode identificar um indivíduo em especial que você chama de probando. O que seria o probando desse heredograma? Você indica qual foi o indivíduo inicial, ou seja, o indivíduo original, aquele que foi analisado inicialmente pelo geneticista, e a partir dele se iniciou toda a coleta de informações dos demais familiares. Então esse indivíduo é chamado de probando. Você pode identificar o probando ou qualquer outro indivíduo utilizando os números da geração e o número da posição que ele ocupa na sua geração especificamente. Então veja, esse probando aqui, por exemplo, ele é um indivíduo, nesse heredograma, o indivíduo 37, significa, é o indivíduo da terceira geração do heredograma e ocupa a posição 7, é o 7º indivíduo da terceira geração desse heredograma. E assim sucessivamente você pode identificar todos os demais indivíduos desse heredograma. Aqui nós temos um exemplo de um heredograma onde são registrados casos de polidactilia, né? Então, é um distúrbio genético humano em que as pessoas nascem com dedos, um dedo ou mais dedos extras nas mãos e nos pés, ou só na mão ou só no pé. Tá? Então, esse heredograma está mostrando diversas pessoas afetadas aqui pela polidactilia. Se você compara essa família com outra família independente que acontece polidactilia, e com outra família, várias famílias em que acontece a polidactilia, você vai identificar alguns padrões que são importantes nessas famílias. Por exemplo, a condição polidactilia, ela afeta homens e mulheres. Não existe só homem ou só mulher. Outra coisa que se observa, um afetado sempre tem um genitor também afetado. E outro padrão a condição afetada não salta a geração. Então, esse padrão verificado nos heredogramas de famílias independentes permite concluir que a polidactilia é uma condição humana determinada por um padrão autossômico e dominante.